Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, para buscar a direção do Espírito Santo, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que nós temos colocado nossas vidas nas mãos de Deus. Jesus Cristo tem intercedido por nós no santuário celestial e o Espírito Santo tem nos guiado conforme a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Nós estamos iniciando aqui uma nova série de estudos da palavra de Deus, neste período de reflexão, neste dia especial também, em celebração, em que os nossos irmãos e irmãs católicos começam a celebrar o período da quaresma, que vem do verbo quarar, que significa embranquecer, né, para as pessoas que conhecem aquele processo de quarar a roupa. Quarar é colocar no sol para que ela seja embranquecida pela ação solar ali no período da sua limpeza, e o período da quaresma tem este propósito em que os irmãos e irmãs busquem a santificação, busquem a purificação até chegar o período da Páscoa, onde Jesus Cristo se entregou em sacrifício vivo por nós. Então, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs católicos que participam desta festa, deste período de consagração, deste período de busca, deste período de santificação, de purificação. Que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira bastante especial. E agora, também, a partir de hoje, nós aqui no programa vamos iniciar uma série de estudos acerca da palavra de Deus, utilizando um guia de estudos que nós temos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamado Lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina nada mais é do que um livro que nos remete à Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, e ao nos remetermos à Bíblia, nós temos o propósito de nos aprofundar no conhecimento, na palavra de Deus, para que, colocado em prática, nós possamos viver o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. A lição, né, chamada desta forma, é porque é um meio de estudo, é um meio de instrução, é um meio de se aplicar ao conhecimento da palavra de Deus. Escola sabatina é porque nós temos a perspectiva bíblica de fé da guarda do sábado como nosso dia religioso, né, o dia que Deus prescreveu para toda a humanidade, o descanso do sábado. Então, nós temos esse estudo voltado nas nossas igrejas, especialmente para os sábados, e por isso a lição tem esse nome, Lição da Escola Sabatina. Assim como em outras denominações, em outras religiões, existem também os seus guias de estudos para o domingo. Por exemplo, as igrejas denominacionais que fazem o seu programa de estudos aos domingos, eles têm ali o programa da escola dominical. E nós temos a lição da escola sabatina. Então, só para esclarecer aí o significado, mas o propósito, de fato, é estudar a Bíblia, é estudar a palavra de Deus, e o guia de estudos, ele não substitui a Bíblia, claro. Através dele, nós estudamos a Bíblia como regra de fé e prática, e isso vocês vão ver com bastante clareza ao longo do nosso diálogo, ao longo do nosso estudo aqui. Nós estamos neste trimestre estudando o livro de Hebreus, em que eu acredito, e muitos teólogos também acreditam, que seja escrito pelo apóstolo Paulo, apesar de nós não termos uma afirmação direta, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esse livro, mas nós temos indícios
muito fortes que nos levam a crer que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro aos Hebreus. Aos Hebreus porque se refere a todo o povo de Deus, descendente de Abraão, que originariamente veio da região de Hebrom. E é por isso que todos os descendentes das 12 tribos de Israel, né, os israelitas, ali desde a tribo de Benjamim, da tribo de Asser, né, de todas as tribos de Israel, também a tribo de Judá, que é da onde vem Jesus, que é descendente da tribo de Judá, da onde vêm os judeus. Então, nós temos os hebreus, que é o conjunto de todos esses descendentes de Abraão, de todo o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a este povo, quando ele escreve a toda a nação, independente da tribo, independente da localidade em que ele se encontra, o apóstolo Paulo escreve aos hebreus, o que se refere a toda a nação. Nós hoje, como filhos de Deus, como o apóstolo Pedro coloca, somos nação santa, povo escolhido do Senhor. Nós temos o privilégio de colocarmos nossas mãos na palavra de Deus e colocar nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele nos guie, para que Ele nos receba como povo escolhido, como nação santa, como sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e isso está disponível a todos, a todas as pessoas, né, que têm buscado a Deus, adoradores, como a palavra de Deus nos diz, que são adoradores que buscam a Deus em espírito e em verdade. Então, é desta maneira que nós estudamos e entendemos a palavra de Deus. Estamos na lição de número 10, com o tema geral, o caminho através do véu. O caminho através do véu, o que é um tema bastante interessante. O tema geral da lição da Escola Sabatina é Hebreus, a mensagem para os últimos dias. E a lição de número 10, que nós estamos, tem o tema desta semana, o caminho através do véu. É claro que ele se refere ao véu que estava no santuário, que estava no templo, né? E a expressão do véu é uma expressão bastante ampla, né, que se refere à cortina, ao tapete que era colocado como divisória dentro do templo, desde a entrada até as partes internas do templo. Na verdade, esses tapetes, essas cortinas eram usadas como paredes, como portas, né, de acesso aos compartimentos, ao próprio santuário que foi erguido por Moisés, a mando de Deus, né, no deserto, quando o povo estava peregrinando ali. Então, quando a lição traz esse tema, o caminho através do véu, é que Deus, em Jesus Cristo, nos apresentou o que estava espiritualmente por detrás do véu, que somente os sacerdotes viam com relação ao Santo dos Santos. O que está por trás do véu? E a ideia de Jesus Cristo revelado, né? Revelado a espiritualidade em Jesus Cristo revelando o Deus Altíssimo, revelando o próprio Deus em si mesmo. A perspectiva de Jesus Cristo é revelar o homem à sua humanidade e revelar Deus em sua divindade. Então, Jesus Cristo, ele vem revelar todas as coisas. Quando nós estudamos a pessoa de Jesus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos buscando compreender o que há depois do véu. O que há depois do véu. O que há para nos ser revelado acerca de nós mesmos, porque nós somos limitados, nós temos dificuldades em compreender as nossas próprias emoções, sentimentos, nós somos seres extremamente limitados a partir do autoconhecimento. E também
limitados no conhecimento espiritual. E é por isso que nós temos que buscar a cada dia, a cada momento, como conhecer mais de Deus. O texto em destaque, que inicia a lição de número 10, está em Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Então, Hebreus, capítulo 9, versículo 24, o texto diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A ideia que é passada pelo apóstolo Paulo aqui no texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, quando ele diz que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, e o próprio texto está falando da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo aos céus e de como ele entrou no santuário celestial. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós observamos que quando Deus ordenou que Moisés construísse um santuário na terra, primeiramente, Deus mostrou o santuário celestial. E quando Deus mostrou a Moisés o que havia no céu, Deus falou para Moisés: na terra você vai reproduzir conforme o que está aqui, conforme o que você vê aqui. Então, de fato, o santuário terrestre, ele é uma réplica, ele é uma figura do santuário celestial. Também, né, claro que a nossa vida aqui na Terra, aquilo que nós vivemos, é uma figura daquilo que há por vir. E certamente o que há por vir é muito melhor do que o que nós vivemos aqui. E também com relação ao santuário, o que Deus tem reservado para nós, o que ele tem apresentado para nós, é muito mais do que nós podemos ver aqui. E dentro dessa perspectiva é que em Hebreus 9, 24, o texto diz: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu. Então, observem que o texto está falando que o verdadeiro santuário está no céu. E o que se faz no santuário? O que os sacerdotes faziam no santuário? Aqui, a figura do santuário apresentava o sacerdote oferecendo sacrifícios pelos pecados do povo, né? Oferecendo sacrifício de sangue, porque eram necessários o sacrifício dos animais, esses animais sacrificados, o seu sangue era aspergido, né, no santuário, para que o sacerdote, intercedendo pelo povo, o povo tivesse os seus pecados perdoados. Uma curiosidade é que o sacerdote aí do santuário, que ministrava no santuário, também era um pecador, era um homem comum, um ser humano comum. Então, ele tinha que oferecer primeiro o sacrifício pelos seus próprios pecados, para que quando ele entrasse no santuário, no Santo dos Santos, ele mesmo não morresse devido aos pecados que ele mesmo carregava. Então, o primeiro aspecto que havia é que ele tinha que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados para poder se apresentar diante de Deus, porque ele era um pecador. Jesus, o sacerdote perfeito, que entrou no santuário celestial e que intercede por nós, media as nossas orações no Santo dos Santos, ele não precisa fazer sacrifício por si mesmo, porque nele não há pecado. Nele não houve pecado durante toda a sua existência de vida. Nele não há pecado no santuário celestial até o dia de hoje. Então, Jesus nunca precisou e não precisa fazer sacrifício por si mesmo, porque ele não é um pecador, nele não há pecado. Mas ele está no Santo dos Santos, intercedendo pelos nossos pecados. Qual é a nossa parte? Aquilo que o apóstolo João
fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial hoje é que, mediante a oração de confissão, mediante a nossa confissão, reconhecimento e conversão, mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de pensamento, a consciência de que nós ofendemos a Deus, a consciência de que nós fizemos algo que ofendesse a Deus, esta consciência, ela nos leva a confessar os nossos pecados diante de Jesus. E se confessamos os nossos pecados e temos a intenção de mudança, de transformação, de conversão, ao confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a missão sacerdotal, que era exemplificada, né, como figura pelos sacerdotes dos templos, né, pelo sacerdote do tabernáculo ali no deserto, esta figura sacerdotal agora é substituída pelo sacerdote perfeito, que entregou-se a si mesmo como sacrifício único, perfeito, santo, agradável a Deus, e o sacrifício de Jesus Cristo, sem pecado, possibilitou que ele esteja hoje no santuário celestial, mediando as nossas orações, intercedendo por nós e nos purificando e nos santificando dos pecados que são confessados diante dele. Então isso é o que há de caminho por trás do véu. É isto que acontece por trás do véu e que Jesus Cristo veio nos revelar. Então, este aspecto direto com relação ao santuário é muito importante que nós tenhamos em mente. Mas é importante que nós tenhamos em mente também o aspecto espiritual do santuário, porque espiritualmente o santuário celestial também é aplicado a nós como filhos de Deus, como povo de Deus. Observem o texto de 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 16. Olha o que fala aqui, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Olha o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Então, quando o texto de Hebreus 9:24 fala que Jesus Cristo entrou no santuário perfeito, no santuário celestial, também espiritualmente Jesus Cristo habita em nós, porque nós somos santuário de Deus. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas assim como ele criou o santuário celestial, ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Você e eu somos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus quando recebemos como Pai. Fomos criados por Deus para boas obras, como fala Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feituras de Deus, criados por Deus, a sua imagem e semelhança para boas obras. E construídos por Deus, criados por Deus, feitos pelas mãos de Deus, Deus habita em nós como santuário dele, pelo Espírito Santo. Então, Deus habita no santuário celestial, o santuário físico celestial, e espiritualmente, pelo Espírito Santo, ele habita em nós,
habita em você, habita em mim, que somos santuários de Deus, habitação do Espírito Santo. Então, que Deus continue abençoando, fortalecendo, guiando a sua vida de uma maneira muito especial, e que esta perspectiva que você é o santuário de Deus e que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas ele habita no santuário feito pelas suas próprias mãos, e ele fez você, ele criou você, porque ele quer habitar em você de uma maneira muito especial. Desfrute da presença de Deus no seu coração, na sua mente, na sua vida, e transborde Deus, revelando a habitação de Deus através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes, da sua relação social com as pessoas. Que Deus abençoe a vocês de uma maneira muito especial, e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo privilégio de sermos a habitação do teu Espírito Santo, de sermos o teu santuário aqui na terra, e saber que teu Filho Jesus Cristo intercede por nós no santuário celestial. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que o Senhor nos dê da tua direção, que nossas vidas estejam em tuas mãos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã que nos acompanham. Que o Senhor nos conceda da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.